um vídeo Medicina para Milhões, a experiência chinesa, né, grandes realizações socialistas. Por que que eu botei essa foto aqui, que também é a foto da thumb? Porque precisamente esse aqui é o livro do qual eu tirei os principais conteúdos que eu vou estar abordando aqui na live. Né? Esse é o livro publicado pela editora Civilização, no século XX. Salvo engano, ele é dos anos 70, esse livro, ou final dos anos 60, início dos anos 70. E que ele traz aí um conteúdo que é a base para a gente estar fazendo a nossa discussão aqui das grandes realizações socialistas que se deram em meio à medicina chinesa, né? A medicina na China. Então, para iniciar essa foto aí mostrando hospitais na China, e vocês podem ver, né, que esse livro ele é assinado por um sujeito chamado Dr. Joshua Horne. Né? Dr. Joshua Horne é esse sujeito aí que está nesse burro, andando ali no interior da China, né? Vocês podem ver que ele é um médico. Ele é um médico britânico, né? Ele era um cirurgião do exército britânico, atuou na Segunda Guerra Mundial e, né, seguiu uma ampla carreira, né, por um determinado período de tempo enquanto médico. E ele que é o escritor desse livro, então vamos comentar um pouco sobre a história dele, né, como que ele desenvolveu, como que ele chegou na China a ponto de escrever basicamente um tratado sobre a medicina chinesa. Primeira informação importante que se deve se destacar é que durante a formação acadêmica dele, ele já tinha tido contato, visto militância de esquerda, tinha visto os professores deles, a atuação na medicina, e ele sempre tinha visto um distanciamento da praxis com a teoria que existia na medicina daquela época, né, e um distanciamento, um afastamento em relação às grandes massas. Né? Isso, futuramente, ele vai dizer que eram percepções que ele verificou também nos estudantes chineses durante a Grande Revolução Cultural, que era a preocupação da produção científica desligada das massas, desligada do povo, né? E que ele combatia isso. Ele achava que a ciência deveria ser uma ciência voltada para as grandes massas da população. Esse é o Dr. Joshua Horne, para a gente estar introduzindo ele. E bom, em 1936 ele deixou Londres e foi trabalhar em Xangai. Né? Ele trabalhava mais na parte de atender marinheiros, né? Ele trabalhava a bordo e atendia marinheiros, particularmente britânicos, vendo ali as suas necessidades e tudo mais. Nessa época, né, evidentemente vocês já sabem, era a época em que a China ela era bastante miserável, com muitas mazelas, e logo em seguida ali ela foi invadida pelo imperialismo japonês. Né? Ela foi invadida pelo imperialismo japonês, e aqui ele já começa a ver inúmeros problemas sociais. Né? Ele via lá inúmeros moradores de rua, prostitutas, algumas, né, desses moradores de ruas e prostitutas eram crianças, miséria, fome, analfabetismo, a superexploração de crianças, de jovens nas fábricas e assim por diante. Não só de crianças, mas particularmente nas empresas de capital imperialista, ele verificava ali uma superexploração do trabalho dos operários, né, chegando a ter jornadas de trabalho de 12 horas por dia. Qualquer semelhança com a China atual é mera coincidência, mas deixamos isso para outra hora. Né? Então ele já tinha conhecido essa realidade aí da China, ele tinha visto todos os grandes problemas que afetavam essa China dos anos 30. Certo? E aí uma citação, né? Ele foi para Xangai, mas depois ele foi para áreas ocupadas pelo imperialismo japonês, e ele chegou, né, a essa afirmação de que os colonialistas japoneses, eles eram arrogantes e autoritários com seus rivais imperialistas e tratavam os chineses com crueldade. Então, né, verificando justamente o tratamento que os japoneses infligiam ao povo chinês na época. Não à toa ele verificou lá, né, que quando ele estava no período em que ele estava lá, o Partido Comunista já se preparava, já estava organizando a Grande Marcha. E, para além disso, quando ele estava voltando a Xangai, ele viu uma pessoa, né, que havia sido espancada, sendo levada para fuzilamento, acusada de ser comunista. Então, vocês vejam aí a grande impressão que ele teve na China. Aqui ele traz principalmente as mazelas sociais e a repressão e o autoritarismo, digamos assim, do Japão, né, a crueldade do Japão e do Estado chinês, mas ele também ficou muito atento às condições de saúde e à questão clínica que existia na China nessa época. E daqui a pouco a gente vai desenvolver melhor sobre isso. Em 1954, né, ele vai, como eu falei, ele vai servir o exército britânico durante a Segunda Guerra Mundial, posteriormente ele vai atuar num hospital em Birmingham, e depois, em 1954, ele vai se mudar para a China de novo com a sua família.
né? Ele vai se mudar com todo mundo lá e vai exercer sua profissão de medicina, inicialmente, né, num hospital-escola que antigamente era um quartel-general dos japoneses, né, para obter informações ali. E ele traça essa comparação, né, de como que os chineses revolucionários, né, os comunistas utilizavam as estruturas, né, o que antigamente era um quartel-general do exército imperialista, agora, né, era um hospital-escola para atender as pessoas ali na região, né? E ele, já inicialmente, ele faz uma comparação das autópsias médicas em relação à China antiga e à China atual. Mas o fato que ele compara, né, então, ele vai trazer o fato de que havia um grande problema em fazer autópsias na China para determinar as causas da morte. Por quê? Porque as famílias, no geral, elas tinham grande preocupação com isso, né? Muitas delas não gostariam que fossem feitas autópsias, verificassem, né, o corpo e tudo mais, porque para eles isso seria um desrespeito com o morto. Ao passo que na época do Japão, na época que o Japão dominava, isso não existia. E por que não existia? Porque eles utilizavam os corpos dos subversivos como autópsias, sem consultar família, sem consultar parentes, sem consultar absolutamente ninguém. Demonstrando precisamente a diferença da sensibilidade que existia da medicina chinesa, né, da medicina dos comunistas chineses, em relação à medicina dos imperialistas japoneses, né, no qual não havia respeito nenhum por aqueles entes queridos que haviam morrido e assim por diante. Né, ele faz essa comparação e ele já vê grandes mudanças sociais na China. Né, nesse período ele já vai ver grandes mudanças sociais. E que mudanças são essas? Né? Ele verifica nas ruas, a completa ausência de mendigos, vagabundos, malandros e prostitutas. Nas lojas, preços fixos, nada a pechinchar. Honestidade escrupulosa, sem barganhas. Que contraste com a Xangai de 1937. Vejam, a partir daqui é interessante porque eu vou apresentar os slides aqui, eles estão apresentados no formato dos capítulos do livro, né, alguns capítulos do livro, e frequentemente vai haver a comparação entre a China de 1937, que é a que ele tinha verificado, e a China atual, no qual ele estava morando. E muito que ele se via aqui, né, que ele vai estar tratando melhor inclusive depois, é as grandes mudanças sociais que propiciaram as melhorias sanitárias de saúde no país e posteriormente a própria medicina no país. Então aqui ele já trata algumas questões que é o fim da pobreza, de como isso vai afetar o desenvolvimento da medicina no decorrer dos anos. Seguindo, né, ele vai tratar sobre os pacientes que ele atendia no hospital. Então, a primeira coisa que ele relata era a intensa politização dos pacientes. Ele afirma, né, de duas... não me recordo agora se eram irmãs ou amigas, né, que haviam sido queimadas por conta de algum acidente, e que elas liam o presidente Mao durante a sua estadia ali no hospital. Né? Elas liam as obras do presidente Mao e estavam constantemente se politizando, mesmo dentro do hospital. Ele diz isso, ele generaliza isso para todos os pacientes, né? A gente vai estar trazendo uma citação sobre isso, de como todos os pacientes discutiam abertamente sobre o comunismo, discutiam abertamente sobre a sua sociedade, sobre as suas mazelas, sobre como isso impactava na sua saúde e as grandes mudanças que viriam para o futuro. Né? Então ele já destacava um nível cultural dos chineses aí absolutamente alto, em relação ao que havia nos anos 30, por exemplo, uma elevação do moral, do cultural de todas as massas. Para além disso, ele já via aqui a grande diferença no qual se tratava os pacientes. Né? A gente vai desenvolver um pouco melhor isso depois, mas ele mencionava de como a medicina, na época dos japoneses, ou na época do Kuomintang propriamente, ela era reservada, a medicina moderna, ela era reservada para alguns grupos de elites que viviam na China, para os altos escalões do partido, para os ricos, para os soldados do Kuomintang e assim por diante. E aí ele começa a ver as grandes mudanças que foram perpetradas durante a Revolução Chinesa e como isso refletiu precisamente na atuação da medicina. Então ele cita um caso de um paciente tibetano, por exemplo, né, que ele tinha lepra e que ele havia sido escravo de um nobre. Certo? Essa concepção que existe do Tibete enquanto o Tibete livre antes da Revolução Chinesa e tudo mais era um Tibete servil, né? Um Tibete que existia um regime de servidão e esse sujeito particularmente era um escravo, inclusive de um nobre. Após a Revolução Cultural, ele se tornou um líder local, ele se tornou o líder da sua vila local, o que é bastante interessante e mostra como a Revolução Chinesa mudou as estruturas sociais, elevando as pessoas dominadas, subjugadas, a maior status, né, na sociedade.
Ele fala, por exemplo, né, que os pobres na China eram os VIPs, né, e que todo o que havia de melhor na sociedade era traduzido para os camponeses e operários. Um outro exemplo, né, houve um pedido de urgência para atender um paciente e ele pressupôs que era alguém importante, porque chegou para ele, ó, você vai ter que viajar hoje, tem que ir lá agora, né, e ele teve que ir de forma bastante urgente, num outro lugar muito longe, e quando ele chegou lá, era a filha de um lavrador que havia, salvo engano, quebrado o pé, né, e estava com risco de amputação. Então ele chega lá para auxiliar ela e era basicamente a filha de um camponês, não era uma liderança local ou coisa do tipo. Então vejam, né, a mudança da mentalidade no qual foi sendo forjado a medicina chinesa nesses tempos. Então aqui, né, um exemplo dessa politização. Meus pacientes na China socialista são um tratado vivo de política e de história. Instruem-me sobre as lutas e opressão do passado, sobre os conhecimentos que abriram o caminho do presente, dão-me uma ideia de como será um homem do futuro, ensinam-me que a natureza humana não é imutável, não é um fator de limitação no desenvolvimento do homem. Pode alterar-se sempre que a sociedade se transforma. Ensinam-me como o mundo é um bom lugar para se viver, que será melhor ainda para as gerações futuras. Ensinam-me o significado da persistência e da coragem, e que as ideias podem gerar uma poderosa força material. Então vejam aqui, né, como eu falei, a intensa politização dos pacientes chineses. Pessoas pobres, massas operárias e camponeses, mas que tinham um profundo otimismo revolucionário com as transformações que estavam sendo empregadas. E não só isso. Ele falava, né, de como haviam mendigos e moradores de rua na Xangai de 1930 que eram basicamente escorraçados, né, pela polícia, pelo exército, pela sociedade como um todo. Como que esses sujeitos, né, como que essas pessoas passaram a ser tratadas com a grande revolução cultural, com a grande revolução chinesa, né, de 49, né, como é colocado. Um paciente, cego desde a infância, ilustrou-me de maneira interessante o contraste entre a antiga e a atual sociedade. No passado, ele costumava esmolar perto do hospital, e era sempre escorraçado com desaforos. Agora, em vez de expulso, é procurado e convidado a entrar no hospital para ser tratado. E nisso a gente introduz um outro tópico muito importante da medicina nessa época, que é o relacionamento humano no hospital, né? A humanização que se deu nos hospitais chineses. Muito se fala atualmente de um atendimento humanizado nos hospitais, de como os médicos, por exemplo, no Brasil, né, não a sua totalidade, mas é um fato que existe, de que muitos médicos assumem uma postura de status social e sequer olham para o paciente quando vão prescrever receitas, por exemplo, quando vão prescrever atendimentos, né, tratamentos. E aqui na China já havia uma grande introdução do relacionamento humanizado que existia entre pacientes e médicos. Então, o primeiro ponto central é que os pacientes com quadros mais leves, eles se interessavam e buscavam auxiliar a equipe médica com os pacientes de quadros mais graves. Então, alguns pacientes que já estavam melhorando lá, que estavam numa situação mais tranquila, se levantavam e iam lá auxiliar os pacientes que estavam passando por situações piores. Para além disso, era utilizado um método de crítica autocrítica com os erros médicos, né? Que é o quê? Era evitar, admitir e aprender a partir. O ser humano é o ser humano erra. Qualquer ser humano é falho. Os erros vão acontecer. Se evita que aconteça, mas se acontecer, a pessoa não vai ser escorraçada. Não, ela vai admitir que cometeu o erro médico e, através disso, né, vai buscar, aprendendo com o erro, não cometer de novo. Também havia uma grande liberdade de expressão para a crítica dos enfermos, né? Existia uma relação muito clara de que o médico ele tinha que deixar claro ao paciente, muito claro, o tratamento que ia ser feito, por que ia ser feito, as implicações dele, problemas colaterais e aonde queria se chegar. E o paciente tinha pleno direito de criticar o médico e propor outras formas, certo? Ah, mas isso é negação da ciência? Não, isso é precisamente o atendimento humano que havia nos hospitais chineses, garantindo que o tratamento fosse inclusive mais eficiente. Porque se o médico simplesmente passasse um tratamento lá, um remédio, e o paciente não compreendesse o porquê ele está fazendo aquilo, então provavelmente ele sequer iria fazer. Não, havia uma relação muito cuidadosa dos médicos para receber as críticas dos pacientes, e mesmo quando a alegação não proceder, mesmo quando a alegação não fizesse sentido, fosse completamente contrário ao entender médico, não era para culpar o queixoso, né? Era para trabalhar através do convencimento com os pacientes de que aquilo era o melhor e o necessário para estar se atuando. Então vejam aqui, né, essa importante
compreensão humanista mesmo, né? Não no sentido burguês da palavra, mas no sentido de compreensão dos tratamentos médicos, né, de uma forma humana. E aqui mais uma citação, né? Há quem diga que o pensamento comunista preocupa-se excessivamente com coisas materiais, como a economia e o planejamento da produção, e não dá a devida atenção ao relacionamento humano. O comunismo transformará as formas das relações humanas e, para isso, deve antes revolucionar a estrutura econômica da sociedade. Acho, né, o Joshua Horn, o doutor Joshua Horn, acho que a China fez mais progressos na transformação do relacionamento entre as pessoas do que qualquer outro país do mundo, e o tipo de convivência que se está desenvolvendo nos hospitais chineses ilustra os rumos dessa mudança. Para além disso, né, aí eu estava falando mais da relação dos pacientes, mas entre os médicos, como que era? Bom, havia um treinamento muito concreto dos médicos recém-formados, né? Eles não prestavam residência em uma só especialidade, mas sim em várias, em diferentes postos, né? Os médicos tinham que cumprir todas essas funções para que aprendessem de fato com o povo, né, como que diversos tratamentos poderiam se aplicar, certo? Basicamente, residência em várias áreas. Para além disso, né, a compreensão do por-ovos, né? O que era o por-ovos? O por-ovos era uma compreensão das juntas médicas chinesas que era o seguinte: você tinha os melhores hospitais. Era fundado um hospital novo, talvez em locais mais distantes, em locais mais pobres, um hospital que não tinha tanto conhecimento, os médicos mais experientes, os médicos mais habilidosos daqueles hospitais maiores, eles iam para esse hospital menor, para dar o apoio aos médicos mais novos, né? Para dar o suporte e tornar aquele atendimento de qualidade e de excelência. Vejam aí a grande compreensão de coletividade que existia entre os médicos chineses, os pacientes e da sociedade como um todo, né? De colocar justamente as coisas não em função do indivíduo médico, mas sim ou do indivíduo paciente, mas sim em função da saúde coletiva da sociedade. Como eu falei, né, especialistas em diversas áreas viajavam o país todo, né? Não era só numa cidade para outra, o país todo, caso fosse necessário, as demandas exigissem essa prestação de serviços dessas juntas mais habilidosas. Havia, né, uma grande unidade de luta política na equipe médica, então não era decidido tudo de cima para baixo. Em particular, o Joshua, o Dr. Horn, né, ele verifica que havia uma grande unidade entre os médicos, entre a equipe médica como um todo, com enfermeiros, com médicos e tudo mais. Havia uma grande unidade entre eles na tomada de decisão, que era bastante democrática, como eu já vou demonstrar a seguir. E, ao mesmo tempo, havia luta política pela aplicação melhor da linha do partido, né, de como a linha deveria ser aplicada, com amplo espaço para discordâncias e colocações de suas posições, né? Uma grande luta contra a burocracia. Por exemplo, as refeições de todos os funcionários do hospital, tanto da direção quanto da base, eram em conjunto. O sindicato unificado custava 1% do salário e os membros da diretoria auxiliavam na empresa. Isso é uma tática da grande revolução cultural, particularmente, que a gente já colocou, que é colocar os trabalhadores da base para atuar na direção e os trabalhadores da direção para atuar na base, como uma forma de democratização cada vez maior do espaço de trabalho e uma socialização cada vez maior dos meios de produção. Claro, aqui a gente está falando de medicina, né? Não é exatamente um meio de produção, mas fique claro como isso se expressava em toda a sociedade. A diferença salarial entre enfermeiros e médicos não era tanta, né? As enfermeiras eram muito valorizadas, todo o seu papel, e era muito comum enfermeiros que se tornavam médicos, né? Enfermeiras que se tornavam médicos posteriormente no desenvolvimento social, no desenvolvimento dos anos, né? Não era algo como uma casta na qual existem médicos, enfermeiros e ninguém passa daqui para cá. Era bastante democratizado. E aqui, né, mais um exemplo dessa democracia. Todas as decisões administrativas e importantes são tomadas com base na recomendação de um comitê composto por representantes eleitos de cada departamento. Os funcionamentos da administração e os do partido, de acordo com o regulamento vigente em toda a China, devem passar por um dia por semana fazendo trabalhos braçais no hospital, como varrer o chão, estocar combustível para o forno, servir refeições. Isso os mantém em contato com a situação corrente e é corretivo eficaz para uma burocracia incipiente. Existem muitas acusações de que o maoísmo seria burocrático, de que a República Popular da China seria uma sociedade burocratizada. Veja que burocracia que há aqui, certo? Que crosta, supostamente, de nomenclatura, de elite dominante existe aqui. É uma profunda democratização de toda a sociedade, né? Alguns aspectos mais que ele cita, dentre, né, as grandes transformações sociais, é precisamente a mudança do status, né, do papel da mulher na sociedade.
né? Ele fala ali, entre as colossais mudanças que ocorreram na China após a libertação, a transformação do status da mulher foi uma das maiores. De não ter direito algum, ela passou a ser igual ao homem na política, econômica e socialmente. E cita, né, como se isso se expressou nessa hospital-escola no qual ele trabalhava, né, no qual havia creche nesse hospital para os filhos dos trabalhadores. Então, os trabalhadores e as trabalhadoras tinham, né, que cumprir as suas funções diárias, ou iam ter um momento de lazer a sós, né, entre si. Os filhos tinham creches 24 horas, 7 dias por semana para ficar. O cuidado dos filhos não era um fardo na sociedade, particularmente um fardo nas costas da mulher trabalhadora. Na verdade, era um trabalho visto por toda a sociedade, né? Aquilo que eu falei em outro vídeo recentemente da socialização do trabalho doméstico, isso se expressava também, né, nesse hospital-escola, no qual haviam creches para que os trabalhadores pudessem exercer o seu trabalho, exercer sua função ou lazer mesmo, né? Caso não tivessem condições ali de estar cuidando dos filhos, terem lugar para deixar suas crianças. Aqui, né, mais uma questão importante sobre a qualidade de vida na China, né, e de como isso vai afetar posteriormente o desenvolvimento da saúde e da medicina chinesa, né? O nível atual de ordenados e salários na China, se convertido em moeda inglesa, é baixo. Contudo, segundo minha experiência, bem poucos chineses se consideram pobres. De fato, eles não são. Não têm muito dinheiro, mas ganham bastante para as necessidades, sobrando um pouco para guardar. Não pagam imposto de renda, alimento e vestuário são baratos. Aluguéis mínimos e sobriedade e vida simples, em vez de ostentação, estão na ordem do dia. Ele menciona também como a sociedade era absolutamente padronizada, né, seguindo um estilo de vida simples, um estilo de vida único, né, um método único, no qual as pessoas se vestiam muito parecido com roupas de operários mesmo. E aí ele cita isso como algo positivo porque não exaltava a ostentação, o egoísmo e colocava o coletivo acima de tudo. E aí a gente entra, né, agora em alguns aspectos mais técnicos da medicina chinesa propriamente. A gente estava trazendo, né, algumas considerações mais visuais dele, do que ele estava vendo de transformações na sociedade, e agora a gente vai tratar sobre medicina propriamente. Uma questão importante colocar. Eu não tenho formação em conhecimentos médicos, biológicos e assim por diante, certo? A minha formação é em outra área. Por conta disso, eu não estou em condições de dar opiniões muito certeiras sobre os aspectos mais técnicos de tudo que a gente vai estar falando. Por conta disso, eu vou estar me limitando a descrever, de passar as descrições que o Dr. Horn dá, né, principalmente do ponto de vista histórico-político, e vou me resguardar dos métodos específicos de medicina que ele descreve lá, que eu particularmente não tenho uma abrangência tão grande para dar uma posição tão clara sobre o assunto. Então, aqui ele vai tratar de uma questão muito importante, que é o casamento do Oriente com o Ocidente. O que é isso? É a contradição que existe há muito tempo na China entre a medicina tradicional e a medicina moderna. Por quê? A medicina chinesa é uma das mais antigas que existe na história da humanidade. Ali ele trata, né, como a medicina tradicional, porque o que a gente na verdade chama de medicina chinesa são os conhecimentos da medicina tradicional, que existe de 2.600, quase 2.700 anos antes de Cristo até 2.600 anos antes de Cristo, que começou a surgir isso, né? E esse conhecimento, ele, por muito tempo, ele foi muito superior aos conhecimentos de medicina do Ocidente. Isso é uma questão importante de se destacar. Aqui a gente tem uma foto, né, os conhecimentos que existem de medicina, dessa medicina tradicional, eles só foram compilados em livros, se salvo engano, foi 500 a.C. E aqui a gente vê uma foto de um desenho, por exemplo, de acupuntura, né, dos pontos ali da acupuntura e tudo mais, que consideravam ali parte dessa medicina tradicional. Ele cita vários, né, dessas questões que envolvem acupuntura, herbalismo, questão de princípio vital e assim por diante, que eram conhecimentos tradicionais dessa medicina mais antiga. E ele diz que por muito tempo em relação ao Ocidente, aliás, esse é o balanço que o Partido Comunista da China faz, mas que também é o balanço que toma, né, o Dr. Horn. Por muito tempo a medicina tradicional chinesa ela foi muito superior à medicina ocidental, a medicina ocidentalizada, que faltava muitos recursos científicos, né? Se a gente lembrar, até o início do iluminismo, lá o principal método medicinal era a sangria. Era a sangria, e que era absolutamente, como se sabe atualmente, pseudocientífico, e inúmeros outros métodos que eram inferiores, né, em grande parte, ao método chinês, né, aos métodos da medicina que existiam na China. Entretanto,
Chegou em um momento que essa medicina tradicional, de acordo com o Partido Comunista da China, começou a se afiançar cada vez mais em dogmas, em concepções dogmáticas, começar meio que a abandonar seus princípios mais corretos, mais aproximados da realidade, ao mesmo tempo que o Ocidente começou a desenvolver uma medicina moderna muito superior, em termos de técnica e tecnologia. Particularmente, né, com o surgimento do iluminismo e a busca maior pelas ciências naturais, é que começou a haver uma grande inversão nesse sentido. E aí chegou num ponto que, como o Partido Comunista vai analisar, né, ao final dos anos 30, você tinha um problema muito grave. Por quê? Porque você tinha muito poucos médicos que eram ligados à medicina moderna, então medicina ocidental, com grandes conhecimentos técnicos e tecnológicos, e você tinha um grande número de médicos tradicionais, herbalistas, pessoal da acupuntura, xamãs e assim por diante. Só que tinha um problema. Os médicos modernos, eles não queriam atender a população. Eles eram limitados a certas castas do Kuomintang, certas castas da sociedade chinesa, das classes dominantes, ao passo que os médicos tradicionais, evidentemente, eles atendiam a China inteira. As grandes massas, particularmente. Então esse tinha um problema. Né? Acho que eu tenho a citação aqui do presidente Mao Tse-tung, né? Que ele fala o seguinte. Aliás, vamos pegar a citação, né? Hoje a nova China, a mais moderna sociedade do mundo, considerando-se a natureza da sua política, fez a medicina tradicional despertar de seu prolongado sono e realizou o casamento entre o antigo e o novo. O novo rejuvenesce o antigo enriquece o novo. Temos a firme confiança de que dessa união nascerá uma medicina nova e duradoura, mais avançada que os sistemas precedentes e capaz de servir à humanidade inteira. O que é isso? O partido verificou o seguinte: a gente tem que se afiançar no que a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem que sempre melhorar com novos métodos. Então a gente precisa fazer uma frente única, particularmente durante a longa marcha, entre os médicos tradicionais e os médicos modernos. A gente tem que dar um jeito de superar as contradições, né? Entender, compreender as contradições que existem entre os médicos modernos e os médicos tradicionais e buscar dar um justo manejo na luta para resolver esse problema. Então, o que foi feito, né? Em relação à medicina tradicional, foi feito a questão de separar o joio do trigo. Separar aquilo da medicina tradicional que acabou tornando-se de fato pseudocientífica, né, que não tinha validade, mas pegar aquilo que havia de rico nessa medicina e colocar junto para ser abordado, junto com a medicina moderna. Né? Houve uma grande frente única com isso, e, particularmente com a tomada do poder em 49, uma grande expansão dessa medicina moderna, então da formação de médicos, que eram realocados para o campo. Né? Então a gente sabe muito bem a campanha dos pés descalços, né? Dos médicos que, para formados, cumprido sua faculdade de medicina, tinham que cumprir determinado período de tempo trabalhando junto às grandes massas camponesas e operárias, particularmente as grandes massas camponesas. Então, buscou-se elevar o que havia de científico na ciência tradicional e buscou popularizar aquilo que havia de mais valioso da ciência moderna. Né? O partido colocava: a gente não vai entrar num nacionalismo estreito de pegar tudo que existe de chinês porque a China é a melhor e assim por diante. Mas a gente também não vai aceitar tudo que vem de fora só porque é do estrangeiro, então do estrangeiro seria melhor do que a gente faz. A gente tem que compreender cientificamente o que há de melhor em cada um deles. E o Dr. Horn cita um exemplo. Né? Um paciente com grave hemorragia, que vários médicos da medicina moderna buscavam resolver os seus problemas, buscavam tratar ele, e não estava dando nada funcionava. Foi chamado um herbalista, né? uma pessoa, digamos assim, que seria visto atualmente como uma pessoa supersticiosa e assim por diante, receitou ali algumas doses de remédios populares, e a hemorragia foi contida. 12 horas depois ela foi contida e algumas semanas depois ela foi completamente curada. E o Dr. Horn, evidentemente, era um médico, ele sabia precisamente o que era o efeito placebo, e ele falou, podia ser só uma coincidência, podia ser placebo, mas eu vi isso acontecer tantas e tantas vezes que para mim é difícil não acreditar que de fato haja conquistas científicas dessa medicina tradicional. Então veja a importância desse manejo que o Partido Comunista da China fez para a elevação de sua política dentro da medicina e da saúde popular. Bom, companheiros, até agora a gente viu, particularmente, as linhas políticas, a concepção política geral que o partido vinha implementando na medicina, o relacionamento humanizado dos pacientes com os médicos,
a superação da pobreza e da miséria como causa também de grandes males da saúde, um manejo correto em relação à medicina tradicional e à medicina moderna, como formar mais médicos modernos que se juntem às grandes massas populares, e como pegar o que há de mais valioso na medicina tradicional e utilizar para superar as nossas doenças. E agora a gente vai ver efeitos práticos disso. Então, tudo isso aqui que eu tô falando podia ter caído por terra, né? Mas quais foram, né? Houve grandes ganhos, né? Houve grandes realizações socialistas com essa medicina. Eu vou mostrar agora. Houve verdadeiros milagres, companheiros. O tanto que a medicina chinesa e a saúde das grandes massas se desenvolveu durante esses anos. O primeiro ponto é a erradicação da sífilis, né? A sífilis ela foi levada à China pelos colonialistas lá em 1500, né? Ali em 1504. E a contaminação da sífilis ela aumentou grandemente durante os anos 30, e particularmente pela ocupação dos imperialistas. Eles citam um dado, por exemplo, de que o exército Kuomintang tinha uma taxa de 20% de contaminação por sífilis. E aí, né, como ele coloca, houve uma grande erradicação das ISTs na China pós-revolução. O que foi feito, né? Foi grandes campanhas. Em particular, de 1952 a 1955, foi verificado só 28 casos de sífilis nas 8 cidades mais importantes da China. Importantes em termos de riqueza populacional, riqueza assim por diante. De 1960 a 1964, nas 7 maiores cidades, o índice de sífilis era menor que 20 casos para cada 100 milhões de habitantes por ano. O que é praticamente uma extinção dos casos de sífilis naquela região. Ah, mas em outras áreas no interior? Na Mongólia interior, por exemplo, 50% de casos em 1952 foi reduzido para 0 casos em 1962. Então vejam a grande importância e a grande redução dos casos de sífilis, de ISTs, que ocorreram na China durante essa época. E quais foram as grandes causas para isso? Vocês viram lá que eu havia falado anteriormente que havia um grande número de prostitutas nos anos 30 na China e que havia sido erradicado após os anos 50. Como que aconteceu isso? Alguns companheiros podem até ter ficado assustados aí de qual teria sido o tratamento. De fato, houve uma eliminação da prostituição, mas como que isso aconteceu? Em primeiro lugar, essa eliminação ela foi profundamente popular. Não foi o exército chinês lá que foi lá e proibiu a prostituição. As grandes massas organizadas foram lá e fecharam os bordéis, certo? Foram lá em todos os grandes bordéis que existiam e foram fechando um por um, porque aquilo não interessava mais à sociedade. E o que aconteceu com as prostitutas? Elas foram relegadas, elas foram jogadas para a subserviência de forma nenhuma. Elas foram acolhidas pela sociedade, elas foram tratadas tanto psicologicamente, socialmente, quanto clinicamente. Foi tratados muitas ISTs que elas possuíam, grandes problemas de saúde que elas possuíam, e elas foram integradas na sociedade como operárias, como trabalhadoras. Então vejam a grande importância que teve a compreensão não moralista do papel da prostituição e nem liberal, mas sim compreendendo a necessidade da mudança do status da mulher na sociedade, de não ficar uma relação de subserviência, de opressão, mas sim de tomar a metade do céu para si mesmo, foi basicamente tratada clinicamente e reintegrada à sociedade. Então vejam que importância que teve esse tratamento médico na China, certo? Isso particularmente feito pelos hospitais. Como eu falei, a mudança do status da mulher, que contribuiu enormemente para a mudança dessa questão da prostituição. Inclusive, com o passar do tempo, os centros de reabilitação eles acabaram, porque já não tinha mais o que reabilitar. Centros de reabilitação de pessoas viciadas em ópio, centro de reabilitação para pessoas prostitutas e tal, particularmente os das prostitutas, que o Dr. Horne fala, eles acabaram porque já não tinha mais o que reabilitar, as pessoas já tinham sido reintegradas na sociedade. Então vejam a importância desse processo. Eliminação da pobreza, então ele vai deixar isso muito claro, de como a pobreza foi eliminada. Acabou a fome, acabou a desabitação, que eram causas também para que se houvesse essa proliferação de ISTs. Novos métodos para a descoberta dos casos. Então antes, que havia um método, novamente, aquela relação desumana entre o médico e o paciente, de cima para baixo, começaram a se colocar perguntas e respostas, na qual, através de determinadas respostas dos pacientes, eles conseguiam determinar se havia mais chance de ter sífilis e outras ISTs ou não, certo? Com um contato muito mais claro com os pacientes, O uso de tratamento ativo, evidentemente, o uso de penicilina, antibióticos e critérios rígidos de constatação de cura. Muitos companheiros aí podem falar, não, os casos eram subnotificados. Eles estavam fazendo isso para propaganda. Pelo contrário, o Dr. Horne demonstra os métodos que foram utilizados
pela medicina na China para que os casos não fossem subnotificados, muito pelo contrário, eles se tornaram mais criteriosos de verificar o tratamento para esse tipo de situação, né? E foi se reduzindo enormemente, como eu demonstrei. E aqui, mais uma citação do Dr. Horne, no qual ele trata os pré-requisitos que a medicina chinesa conseguiu atingir para que houvesse, de fato, todas essas grandes transformações. Havia 2 pré-requisitos essenciais para a eliminação da sífilis na China. O primeiro foi o estabelecimento do sistema socialista, que acabou com a exploração e transformou as massas, vítimas da opressão, em senhoras do seu próprio destino. O segundo foi incutir nos participantes da campanha, médicos ou não, a determinação de servir ao povo e contribuir para a construção do socialismo, sob orientação do pensamento de Mao Tse-tung, para que assim pudessem vencer todos os obstáculos que se lhes antepusessem. Isso eu acabei não falando, mas todos esses processos de combate à sífilis e às ESTs foram feitos em campanhas populares, né, dirigidas pelo partido, mas com grande massificação, para que todos fossem ser consultados, para que todos colocassem, né, em atendimento e contribuíssem para esses tratamentos. Então vejam aqui, e aqui ele vai começar cada vez mais a colocar o fato de ter sido o socialismo e o pensamento Mao Tse-tung, como a gente compreende hoje o maoísmo, o grande impulsionador para esses verdadeiros milagres que foram acontecendo no decorrer do tempo. E daqui a pouco a gente já vai demonstrar isso mais claramente na prática. Outro aspecto importante, a luta contra a esquistossomose, certo? A esquistossomose, né, era uma doença muito clara na China, pegava-se principalmente pela contaminação do solo e dos rios, né, que existiam lá, rios contaminados, principalmente por fezes dos próprios camponeses. Havia um grande problema quanto a isso, e houve várias campanhas para se lutar contra a esquistossomose. Algumas delas foi a luta pela mecanização da agricultura, né, que reduziria o contato dos camponeses com aqueles rios que estavam contaminados, com aquele solo que estava contaminado, o desenvolvimento de remédios menos nocivos do que o que era normalmente usado anteriormente, a conscientização das massas sobre o método de proliferação da doença, então de cinemas, cartazes, palestras, rádios, assim por diante, o combate ao transmissor intermediário do vírus, então a campanha contra a proliferação de caramujos, por exemplo, e, né, alguns dados importantes, Xangai, de 1965 a 1966, houve uma redução considerável de casos positivos para a esquistossomose, demonstrando precisamente a linha correta do presidente Mao Tse-tung nessa campanha contra a esquistossomose, né, e como isso foi sendo combatido até, eventualmente, se não me falha a memória, a erradicação, né, dessa doença na China. E aí, companheiros, a gente chega no ponto alto desse vídeo, que é, de fato, né, escalando píncaros, né? E, particularmente, né, aqui é a comprovação prática de que, como colocava o presidente Mao, né, que nada é impossível para quem se atreve a escalar as alturas, né? As verdadeiras milagres conquistados na medicina chinesa durante essa época. O Dr. Horne ele cita 3 casos particulares de como isso se desenvolveu e a importância disso na China. O primeiro caso é o problema de tratamento de queimaduras. Ele cita um caso durante a campanha de produção de aço, né, existia uma discussão lá, teve uma grande campanha na China pela produção de aço, e um operário que estava, né, nesse contexto de produção, acabou caindo aço quente, se não me engano estava na forma líquida, no seu pé, né, no seu corpo, né, não se não me engano acho que foi no pé ou na perna, e houve uma queimadura gravíssima. Ele foi levado ao tratamento, né? Ele foi levado ao hospital, e era o tipo de queimadura que, para a medicina ocidental na época, para a medicina dos países capitalistas ou imperialistas, era algo que já estava fadado ao fracasso, aquela pessoa iria morrer. Era uma queimadura muito grave e praticamente não tinha tratamentos suficientes para lidar com aquele tipo de coisa sem elevar a mortalidade. E os chineses, né, os médicos chineses falaram, bom, a gente não trata o nosso parâmetro de limitação com base no que os imperialistas fazem. Não é porque os imperialistas fazem que nós vamos copiar. Nós vamos, tendo, né, era uma pessoa muito querida e tal, vamos salvar esse operário. E começou uma grande mobilização de massas que envolveu dezenas de profissionais da saúde, membros da sociedade comum, operários e camponeses mesmo, para salvar aquele paciente. Então, ele não conseguia ficar num leito de hospital normal.
Em 12 horas, o hospital fez uma cama especial, um leito especial para tratar dele, que ele conseguia ficar com a parte queimada sem estar em contato com a cama. Havia o grande risco de que ele morresse por infecção mesmo, porque a queimadura nada mais é do que um grande ferimento aberto. O que eles fizeram? Em alguns dias fizeram uma sala preparada, filtrada, extremamente higienizada, né, e com grande filtro de entrada de ar, que ele não iria, queria evitar particularmente o surgimento de uma infecção. E para cada coisa que precisava, gente do país inteiro se mobilizava. Né? Gente do país inteiro. Para que ele voltasse ao normal, para que ele fosse salvo, para que esse operário fosse salvo. E a verdade é que eu estou citando 2, 3 casos, mas foram inúmeras mobilizações feitas pelas massas, de forma que eles conseguiram salvar esse paciente, que, depois de um tempo, voltou a trabalhar. E veja a importância disso. Se fosse na China antiga, que ele também trabalhou, caso houvesse esse tipo de queimadura, primeiro que ele não iria sobreviver, mas se ele sobrevivesse, ou ele ia ser descontado todo o salário, ou a empresa simplesmente ia mandar ele embora, que era a maior parte das situações. Nesse caso, todos os médicos e grande parte da sociedade se mobilizou para salvar ele, a fábrica pagou o salário integral dele durante todo o período em que ele esteve com esses problemas, e depois ele voltou a trabalhar normalmente, ocupando as suas funções, ocupando seus cargos e voltando a trabalhar normalmente. Então vejam a importância. E por que eu cito esse caso? Porque depois disso, né, depois desse caso em particular, isso começou a se espalhar por toda a China. Ele foi muito exemplar. E por todo o país começou a se desenvolver métodos e essa grande mobilização de massas em torno dos problemas das queimaduras. De forma que, companheiros, olha esses dados aqui. Aqui é um dado, né, de um doutor americano que ele analisou a mortalidade em casos de queimadura, milhares de casos de queimadura, em uma região, né, de um hospital particularmente, né, em uma região dos Estados Unidos e em Xangai. Né, e veja o caso. Né, aqui é a área de queimadura e a taxa de mortalidade. Para queimaduras que ocupavam 51% a 61% da totalidade corporal, nos Estados Unidos era mais de 50% que morriam. Em Xangai, 33%, um terço. De 61% a 70%, nos Estados Unidos, 77% morria. Em Xangai, 43%. Né, aqui eu tô falando de Xangai, Estados Unidos, mas é um hospital específico, né? Mas só para ficar mais didático. E para casos com mais de 71% de todo o corpo queimado, 90% e quase 95% das pessoas morreriam nesse hospital nos Estados Unidos. E nesse hospital em Xangai, 2/3. Ou seja, conseguia-se 1/3 dessas pessoas com mais de 70% do corpo queimado manter-se vivas. Olha que loucura, olha que verdadeira mobilização das massas chinesas em torno de resolver esses problemas de saúde. Olha que lindo isso, que importante. Né? E como que, mesmo um país pobre, comparado com os Estados Unidos, conseguiu resolver esses problemas de forma muito mais prática, com ampla mobilização de massas, seguindo a instrução do pensamento Mao Tse-tung. Mas os chineses se contentavam com isso de forma nenhuma. Não eram individualistas. Eles falavam, não, a gente não tá bom o suficiente. Por quê? Porque as pessoas que passam por essas queimaduras, elas não conseguem se locomover direito. Elas não conseguem se locomover direito. Esse primeiro operário que eu mencionei que havia sido queimado, ele teve que fazer 1 ano de fisioterapia para conseguir voltar. E o que o Dr. Horn e os outros médicos na época estavam discutindo é como melhorar esses tratamentos para que as pessoas fiquem mais capazes, né, que voltem com o funcionamento do seu corpo de forma mais rápida, de forma mais efetiva. Certo? Então, era de fato, né, não é só ganhos materiais. É de fato uma compreensão de mundo superior, uma concepção de mundo superior, uma ideologia superior. Vamos para a próxima, que talvez seja a mais importante tomada do desenvolvimento científico mundial. Síntese total da insulina bovina biologicamente ativa. Companheiros, o grande Engels, né, o camarada de armas do grande Karl Marx, e um dos fundadores do socialismo científico, ele colocava já no século XIX que a vida nada mais era do que um conjunto de relações proteicas. Né? Eu não lembro se era exatamente essa frase. O dia que a gente conseguir entender exatamente todas as relações, né, todo o desenvolvimento de uma proteína,
caberá a nós desenvolver uma proteína biologicamente ativa. Né? Desenvolver a proteína viva, entre aspas, digamos assim. Por que Engels falava isso? Porque havia uma grande discussão, um grande debate na época sobre a possibilidade, que era um debate basicamente entre materialismo e idealismo, sobre a possibilidade da vida vir da não-vida. Então, aqueles que eram ligados à biogênese defendiam que a vida só poderia vir de outra vida. Ao passo que aqueles que eram ligados à abiogênese acreditavam que a vida poderia vir da não-vida. E grandes debates, grandes cientistas como Pascal, por exemplo, né, para aqueles se lembrarem do ensino médio lá, aquele experimento da camisa com milho suada no campo de um galpão gerar ratos, que na verdade não era gerar ratos, né, eram os ratos que chegavam até ali. Então, todos esses eram experimentos ligados a compreender se era possível gerar vida da não-vida. Teve uma síntese, uma das primeiras sínteses de matéria inorgânica e orgânica foi a síntese de Wöhler, ainda no século, salvo engano, foi 18 ou 19. Acho que foi no 19. E vai se dar, né, vai se continuar essa luta dentro da ciência, que na verdade, né, inclusive, como eu falava, né, de que a ideologia está em tudo. Aí sempre vem aqueles, não, tem conhecimentos que não são ideológicos, a ciência, a medicina, a biologia não é ideológica. A luta da biogênese com a biogênese era precisamente uma luta que tinha um componente ideológico muito forte, entre materialismo e idealismo. Os grandes cientistas que deram um grande passo à frente na resolução desse problema foram dois cientistas soviéticos, Oparin e Haldane. Já recomendei aqui, Oparin tem um livro A Origem da Vida, e possivelmente, né, vai ser um dos episódios das grandes realizações socialistas vai ser sobre Oparin e a origem da vida. Por quê? Porque eles teorizaram sobre a sopa primordial, que seria uma condição específica da Terra primordial que teria dado origem à matéria orgânica e, posteriormente, através do experimento de Miller nos Estados Unidos, isso foi comprovado, né? Foi simulado o que seria a sopa primordial da Terra primitiva, com algumas diferenças do que Oparin colocava, mas fundamentalmente a mesma coisa, e conseguiu ter síntese de matéria orgânica. E aí a gente chega na China. Vejam, teve uma matéria da revista Nature nessa época que colocava que possivelmente não era, né, provavelmente não era possível fazer uma síntese da insulina bovina biologicamente ativa. Né? Não era possível fazer isso. Fazer essa síntese através de matéria inorgânica, gerar uma matéria orgânica da insulina. A insulina, né, é uma das proteínas mais simples, né, ao mesmo tempo que ela tem uma grande complexidade, e havia essa luta na época. Como eu falei, a maior parte dos médicos ocidentais descartava essa possibilidade, né, de acordo com o Dr. Horn, né, eu não tenho conhecimento da academia de medicina, isso é o que o Dr. Horn coloca. E na própria China, quando, particularmente durante o grande salto adiante, entre o grande salto adiante e a Revolução Cultural, a maior parte dos professores nas universidades também descartavam isso, porque os professores, grande parte, eles eram muito estrangeiristas. Eles copiavam as teses do Ocidente, mas sem querer inovar um pouco em cima. Então eles também achavam que não era possível. E durante o grande salto adiante, né, o presidente Mao colocou como linha política a necessidade de todos superarem e buscar desenvolver o socialismo na sociedade através da coletivização do campo e tudo mais, e desenvolver a ciência, a tecnologia. E um grupo de estudantes, eles colocam isso, eles receberam esse chamamento do presidente Mao, e eles estavam muito irritados com todo esse imobilismo que existia na academia de ciências da China e tal, sem querer inovar, se ficar muito restrito a preconceitos, por exemplo, de países imperialistas. Então eles tomaram a posição de vamos fazer a síntese da insulina. Vamos fazer a síntese da insulina bovina biologicamente ativa. Foi um processo que durou 6 anos e meio, no qual eles foram combatidos pelos professores, alguns professores, claro, não eram todos, mas muitos professores, né, chamavam eles de pesquisa inútil, falavam que aquilo não ia adiantar, que aquilo era impossível, que não ia dar certo. Eles fizeram um grupo de trabalho coletivo e foram lá e fizeram a síntese da insulina bovina biologicamente ativa. Isso é um dos grandes marcos da ciência como um todo do século XX. Foi conquistada pelos comunistas chineses, pelos médicos chineses. E quando o Dr. Horn foi conversar com esses médicos, né, ele perguntou algumas coisas. Primeiro, qual foi o grande impulso para vocês fazerem isso? Entre vários, eles falaram, não, a necessidade de combater o idealismo na medicina, né, nas ciências biológicas, porque a nossa ciência aqui, os nossos professores eram muito idealistas,
né, afirmar a biogênese, né, de que é possível obter vida a partir da não-vida. Evidentemente, né, que uma molécula de insulina não é uma vida, né, mas é matéria orgânica vindo de matéria inorgânica. Afirmar que era sim possível, né, com essa complexidade maior do que as moléculas que haviam sido sintetizadas antes, seguindo o chamamento do grande salto adiante, seguindo o chamamento do presidente Mao Tse Tung. Então muito se fala sobre o grande salto adiante e tal. Hoje eu tenho um vídeo aqui sobre o grande salto adiante, de como ele teve alguns aspectos caóticos e tudo mais, né? A minha posição é que o grande salto foi principalmente positivo, e um dos fatores é justamente esse aqui. Vejam como uma grande campanha pela transformação da sociedade levou a uma das maiores conquistas científicas do século XX, e quiçá da humanidade. Para além da disputa filosófica, companheiros, isso aqui, a longo prazo, dá uma grande possibilidade de combate à diabetes, de tratamento de diabetes. E, inclusive, né, aumentando a possibilidade dessa síntese, é possível, inclusive, que o ser humano consiga produzir insulina artificialmente. Né? Isso que o Dr. Horne coloca e que aqueles cientistas colocavam, o que auxiliaria na alimentação humana como um todo. Né? Então veja a importância dessa conquista científica e como isso foi visível na época. Fruto, como esses próprios médicos chineses, o Dr. Horne perguntou, não, mas qual de vocês foi o líder? Eles ficaram quietos e um falou, nós não temos líderes, todo o trabalho foi coletivo, a gente dividiu as tarefas por necessidade, qualquer um de nós conseguiria ter feito. E seguimos, né, a orientação do pensamento Mao Tse Tung sobre isso. Então, vejam aí esse grande ganho, essa importância científica, que foi, precisamente, essa síntese, né, da insulina biologicamente ativa de bois. E por fim, uma última grande conquista, que foi o reimplante de membros decepados. Houve um caso de um operário também, que havia sido... ele tinha perdido a mão. Ele tinha perdido a mão, acho que era numa chapa lá, houve um corte, e ele acabou perdendo a mão durante o seu trabalho produtivo, e levaram ele imediatamente para o hospital. Um dos companheiros dele, que estava na fábrica, viu a mão dele, ele viu que a mão dele estava quente ainda, e ela estava inteira, ela não tinha nenhum ferimento. Ele pegou a mão, embrulhou numa toalha e levou para o hospital. O médico que estava no hospital, ele recebeu aquele paciente, e era simples, era relativamente fácil você só cobrir ali com pele, costurar e tal, e fazer um toquinho ali que a pessoa ia ficar. Mas ele estava muito indignado, esse médico, com o tanto de dificuldade que os operários chineses ficavam depois de acidente de trabalho. E ele estava tendo esses pensamentos até que chegou aquele operário com a mão, né, daquele paciente e falou, ó, se vocês conseguirem dar um jeito, né, eu sei que vocês estão operando verdadeiros milagres aqui na China com a sua medicina, então... E o médico cirurgião tomou a posição, ficou dezenas de horas em operação, né, profundo cansaço, problemas, inclusive, mas ficou longas horas e conseguiu restaurar a mão que havia sido decepada. Né? Restaurou a mão que havia sido decepada daquele operário, e alguns anos depois a gente vê aqui o mesmo operário com a mão que havia sido decepada, agora colocada de novo, né, após anos de fisioterapia, assim por diante, exercendo o seu papel novamente, né, na sua fábrica. Então, companheiros, né, isso... E depois, né, evidentemente que esse tipo de cirurgia foi sendo implementado no decorrer da China. Uma cirurgia que levava muitas horas, né, mas um grande comprometimento das grandes massas em sua aplicação. Então, companheiros, a gente chega agora na conclusão, né, que o próprio Dr. Horne trata de como tudo isso, né, tudo isso que eu citei, demonstra o grande desenvolvimento que a China teve na medicina após a Grande Revolução de 49. Uma China cuja medicina moderna era restrita a pequenos núcleos da sociedade, ligados às classes mais asquerosas e dominantes que existiam, que era a classe dos imperialistas japoneses, e a velha classe dominante da China. E a velha classe dominante da China, amparada no partido Kuomintang, e de como a imensa maioria da população estava sujeita a uma medicina xamânica, uma medicina em grande parte supersticiosa, que era o pouco que eles tinham. E vejam o que um partido comunista, com uma ideologia correta, com uma linha política correta, representando os interesses do proletariado, pode fazer. Mesmo num país pobre, mesmo num país com milhões de pessoas que eram dirigentes que eram camponeses, né? O presidente Mao era camponês. Não era uma pessoa com uma grande educação formal, assim por diante. Teve educação formal, mas não era um grande acadêmico de cátedra, assim por diante, não.
era um camponês que tinha conhecimento do marxismo, né, que era um grande comunista, e através disso, através da sua linha, da sua composição política do partido, eles conseguiram transformar completamente uma sociedade. Aqui, particularmente, através da medicina. Eu podia ter trazido inúmeros outros casos, né? Tem o tratamento de surdos, que aconteceu durante a Revolução Cultural, né? Então eles conseguiam tornar uma pessoa que tinha, basicamente uma pessoa surda, tornar apta na sociedade sem quaisquer problemas de socialização e assim por diante. Teve o problema da saúde mental na China, que foi grande parte desenvolvido, que inclusive possivelmente vai ser o próximo ou outro episódio aqui do nossas realizações socialistas, a saúde mental na China. Mas veja aqui, medicina em termos gerais, o grande avanço, que teve as grandes conquistas, os verdadeiros milagres implementados. Numa sociedade que, segundo os reacionários, os imperialistas, os oportunistas e os revisionistas, era uma sociedade de fome, uma sociedade que matou milhões de pessoas de fome, uma sociedade totalitária, opressora. A gente viu aqui o relacionamento humanizado que existia dos médicos com os pacientes. A gente viu aqui a grande elevação do trabalho da medicina na China, de como as grandes massas se tornaram, como o próprio Dr. Horne colocou, os VIPs, a elite da sociedade, as grandes massas. Porque eles que tinham acesso a tudo que de bom e de melhor o Estado chinês possuía, de como eram colocadas em primeiro lugar para os seus tratamentos, e de como as pessoas desenvolveram uma absoluta abnegação individual pelos seus interesses e colocavam tudo a serviço do povo, tudo a serviço da revolução. A campanha do Grande Salto Adiante era desenvolver a ciência, pois eles foram lá e sintetizaram a insulina, biologicamente ativa. A campanha era por resolver os problemas das mortes por queimaduras, eles superaram os Estados Unidos em alguns anos com as mortes de queimaduras. Ah, tem que resolver o problema da contradição da medicina tradicional com a medicina moderna. Manejo da luta de duas linhas. Pega o que há de melhor nas duas e descarta o que há de pior. Não vai oprimir os médicos tradicionais, mas também não vai descartar a medicina moderna, que é superior em termos técnicos. Tem que unir as duas. Então, companheiros, né, eu deixo essa foto aqui desse operário, né, que teve a mão decepada, trabalhando normalmente, né, com a sua mão funcionando em pleno estado, para que os companheiros entendam, né, como eu já falei no primeiro episódio dessa série, né, que verdadeiros milagres podem ser empreendidos através do socialismo, do modo de produção socialista da ditadura do proletariado, quando se tem uma concepção ideológica, uma concepção de mundo correta a serviço do proletariado. Porque o proletariado é a última classe da história, não tem nada mais a perder. É uma classe que não tem limites do seu desenvolvimento científico, humano, artístico, cultural, não tem limites. Infelizmente, né, após a restauração capitalista, isso foi perdido, companheiros, mas o mundo é nosso, né? O mundo será nosso. Isso aqui é só um detalhe do que a gente vai ver nos próximos séculos com o desenvolvimento das revoluções socialistas, das ditaduras do proletariado, ditaduras de nova democracia por todo o planeta, companheiros. Grandes realizações socialistas, a medicina na China, medicina para milhões e os imensos avanços políticos, sanitários que esse processo todo levou a cabo.